Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Hoje vamos ver como o pensamento comanda nossas ações. Todos nos situamos no meio, o nosso habitat, com o qual nos relacionamos colhendo estímulos e sugestões e respondendo conforme nossas possibilidades, nosso grau de evolução. Somos rodeados por infinitos tipos de estímulos e sugestões no meio em que vivemos, mas captamos apenas aqueles que nossa sensibilidade é capaz de alcançar. À nossa volta palpitam os mais variados tipos de realizações, de oportunidades. Entretanto, devido nossas limitações, nós sintonizamos apenas com aquelas com as quais nos afinamos, que estão de acordo com a nossa maneira de ser. O resto nem desperta nossa atenção. Resumindo, só pensamos no que conhecemos, no que gostamos e no que desejamos. É a nossa sintonia. Em nosso mundo real, são inúmeros os campos de atividade humana, todos eles com excelentes oportunidades de aprendizado e crescimento para os espíritos interessados em evoluir. As oportunidades de estudo, aprendizado, evolução e resgate estão presentes na indústria, no comércio, nas artes, nas religiões, na ciência e etc. Mas acabamos nos interessando apenas por aquilo que está de acordo com nossas tendências, com o nosso agrado ou com a nossa vocação, ou seja, com nossa sintonia. Através dos sentidos e do pensamento, captamos os mais variados tipos de estímulos e sugestões com que nos afinamos, conforme nossas possibilidades de percepção. A vontade fixa o nosso pensamento nos tipos de sugestões que gostamos e desejamos, e aí passamos à associação de ideias. Pela associação de ideias, a nossa mente rebusca em nossa memória tudo o que se relacione ao assunto escolhido. Nessa atitude de refletir e associar ideias, nós entramos em sintonia com mentes afins, que se ocupam do mesmo interesse. Esse processo relaciona todo o nosso cabedal de conhecimentos e experiências que dizem respeito ao assunto escolhido, e unindo-os aos acréscimos recebidos das mentes afins, efetuamos algumas combinações dessas ideias, alternativas de comportamento, planejamento de ações que visam a satisfação de algum desejo ou necessidade, nascido do estímulo ou sugestão inicial. Escolhemos uma alternativa e agimos. Nosso comportamento gera influências no meio e em nós próprios, o que leva nossa consciência a avaliá-lo segundo as ordens de lei e harmonia que nos regem. O comportamento errado, em desacordo com as leis divinas, se reflete em nós por meio do remorso, do arrependimento, ocasionando a dor, o sofrimento, a estagnação, a dívida, a necessidade de resgate. O comportamento adequado, por sua vez, aquele comportamento correto, nos proporciona bem-estar, prazer, alegria, contentamento, progresso, evolução. A escolha do comportamento é decidida por nossa vontade própria. Por isso, somos responsáveis. Quando decidimos evitar um comportamento inadequado, o fazemos por renúncia ou por repressão. A renúncia é positiva. Deixamos de agir por discernimento próprio, em respeito aos conhecimentos adquiridos, aos valores acrisolados, à nossa moral alcançada. Através da renúncia, vigiamos e corrigimos nossos pensamentos, sublimamos nossos desejos e interesses inferiores. A repressão é negativa, se constituindo
em apenas um obstáculo à ação. Não é decidida pelo discernimento, mas pelo medo, pela vergonha, pelo receio do julgamento alheio, pelo temor das censuras e dos castigos decorrentes. É falsa virtude. Um exemplo disso pode ser verificado no comportamento dos motoristas diante dos radares controladores de velocidade. As pessoas que obedecem à sinalização, mesmo sem a presença de radares, são aquelas que já aprenderam e já assimilaram as leis de trânsito e as obedecem de livre vontade, por renúncia. Todavia, aqueles que não obedecem às leis de trânsito e circulam em velocidades superiores às permitidas e somente reduzem a velocidade dos veículos quando percebem a existência dos radares, são as criaturas que ainda não aprenderam o valor e a necessidade da regulamentação do trânsito e obedecem porque são reprimidas, castigadas, caso sejam surpreendidas na transgressão. Neste caso, obedecem por repressão, o que é negativo. Desejos e interesses apenas reprimidos continuam a se desenvolver em nosso íntimo, estimulados pelos afins. Muitas vezes, acabam se transformando em fantasias, em ideias irreais, acabando por transformar-se em complexos desvios da personalidade, terminando por se refletirem na aparência das pessoas, através de suas posturas, trejeitos, fisionomias, facilmente detectáveis pelos testes psicológicos. Por isso, Jesus recomendou vigilância e oração, para não cedermos aos estímulos do mal. Por isso, o Espiritismo prega a necessidade de reforma íntima e a vigilância dos pensamentos. Fiquem em paz. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue. Por outro lado, ajude-nos inscrevendo-se em nosso canal no YouTube. Até a próxima.